Boa noite. Boa noite. Parece que hoje dá pra ouvir melhor. Dá pra ouvir melhor? É, tá parecendo Sério? pra mim, pelo menos. Aham. Que bom, porque eu vim aqui na garagem. É, tá dando pra ouvir melhor. Ah, Não que bom, sei então. se alguém tá Eu achei que... ouvindo, se alguém tá olhando, se alguém tá ouvindo. Nossa, melhorou. Que bom. Vamos começar com o terço, então. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, Valei-me. 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 meu glorioso São São José, José. nas vossas maiores Nas maiores aflições, aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? valei-me São José, São José. valei-me, 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 meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, São José. Valei-me. São José, 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 Valei-me. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? valei-me São José, São José, valei-me, 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 meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? valei-me, São José, São José, valei-me, 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 São José, valei-me. oferecimento. A vós, glorioso São José, ofereço-se terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejais a minha luz, a minha guarda, o meu guia, proteção, defesa, amparo, fortaleza e alegria, em todos os meus trabalhos, tribulações e agonia. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que desejo. Peça sua graça, São José, agora. Falai em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra, e alegrai a minha alma para a honra e glória de Jesus, Maria e vossa. Amém. Glorioso patriarca São José, rogai por Rogai nós. por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Continuamos com o livro da Glória Polo e seu testemunho. Paramos Isso. no sacramento
sacramentos, né? Uhum. Da Eu acho que o confissão. matrimônio. Isso. Tá. Quer que eu continue aqui? Acho que tu começa? Quer Ah, começar? é. Eu começo. Gostaria de vos falar da grande graça do sacramento do matrimônio. Quando entras na igreja, no momento do teu casamento, no momento em que dizes o sim, que te comprometes a ser fiel na saúde, na doença, na riqueza e etc. Sabe a quem prometemos? Nada mais, nada menos que a Deus Pai, ao nosso Deus. Fascinam-lhe os casamentos. Ele é a única testemunha. Quando dizemos essas palavras, todos nós, quando morrermos, veremos esse momento no nosso livro da vida. Sabem que nesse momento vislumbramos um dourado indescritível, um brilho intenso. Deus Pai escreve essas palavras no livro, com letras douradas, belíssimas, nesse momento em que tomamos o corpo e o sangue de Jesus. Estamos a fazer o pacto com Deus e com a pessoa por nós escolhida, para compartilharmos juntos uma vida. Quando pronunciamos essas palavras, estamos a pronunciá-las à Santíssima Trindade. Olha só o que é o matrimônio, né? Como não é brincadeira. No dia do meu casamento, vi que quando eu e o meu marido recebemos a Sagrada Eucaristia, já não éramos dois, mas sim três, nós dois e Jesus. Porque de imediato, quando comungamos Jesus, ele nos une como um só, coloca-nos no seu coração e passamos a ser um só. Formamos com Jesus uma Trindade santa. Não separe o homem o que Deus uniu. Eu não sei se você quer falar alguma coisa daqui. Só comentar nesse último parágrafo aqui, onde o casamento ele é comparado à Santíssima Trindade, né? Para ver o valor imenso que tem. Continuando. Agora eu pergunto: quem separa isso? Ninguém. Ninguém, irmãos. Dá para me ouvir bem, Laura? Dá, Dá? eu consigo. Continuando. Tá. Ninguém, irmãos, pode separar isso. Ninguém. Depois de consumado esse matrimônio. E se os dois chegarem virgens ao matrimônio, não imaginam as bênçãos que se derramam sobre esse matrimônio. Eu vi como no matrimônio dos meus pais, quando meu pai colocou o anel no dedo da minha mãe, e o padre os declarou marido e mulher, Nosso Senhor entregou ao meu pai um cajado, que parecia um pauzinho curvo de luz. Tratava-se de uma graça que Deus dá ao homem. É um dom de autoridade de Deus Pai, para esse homem poder guiar o pequeno rebanho que são os filhos, que nascem desse matrimônio, e também para defender o matrimônio e os filhos de tantos males que atacam as famílias. A minha mãe, Deus Pai colocou-lhe no coração algo parecido com uma bola de fogo, belíssima, que significa o amor de Deus, o Espírito Santo. Eu soube que a minha mãe era uma mulher muito pura. Deus estava feliz, regozijado. Não imaginam quantos espíritos imundos se apoderaram do meu pai naquele momento. Esses espíritos parecem larvas sanguessugas. Sabem que quando alguém tem relações fora do matrimônio, de imediato os espíritos malignos pegam-se por todos os lados da pessoa. Começam pelos seus órgãos sexuais, apoderam-se da carne, dos hormônios, lançam-se no cérebro, tomam a hipófise, a pituitária e toda a parte neurológica do organismo da pessoa, e começam a gerar uma quantidade de hormônios que a levam a instintos baixos, transformam um filho de Deus num ser escravo da carne, escravo dos seus instintos, do seu apetite sexual, o que leva a pessoa a ser daquelas que dizem que estão gozando a vida. Então, olha só aqui o que ela relata, né? Que ela viu o matrimônio, o dia do casamento do pai e da mãe dela, e viu a alegria que Deus estava por saber que a mãe dela estava se casando virgem, né? E ao mesmo tempo, os demônios atacando o pai dela no momento do matrimônio. Então, o demônio, ele odeia que seja constituído família, né?
ele odeia os casamentos. E casamento é o casamento que acontece na igreja, né? Não é dizer que tu é casada quando tu vai no cartório assinar um papel. Aquilo lá é simplesmente um contrato. Diante de Deus, tu continua sendo solteiro, né? E em pecado, porque tu vai estar vivendo com a pessoa, morando junto, tendo relação como se fosse casado, mas diante de Deus tu não é casado. O único casamento válido é o casamento na igreja. Você só vai se tornar uma só carne quando casar na igreja. E hoje em dia é uma questão, ou tu não casa, né? A modinha é morar junto, ou se tu casa é por uma questão assim cultural, tipo, para fazer a festa, né? Não tem mais o significado do matrimônio mesmo. E também tem gente que fala que não casa porque é muito caro. Mas quando fala isso, tá pensando na parte da festa, né? No depois do casamento. Porque o casamento em si, o casamento, o sacramento do matrimônio, é aquilo que acontece dentro da igreja. E pode se casar sem fazer festa, sem convidar, tipo, ter convidados, né? Só precisa de testemunha. Então, você, o noivo, o padre e acho que umas duas testemunhas que é necessário. Então, não precisa ter toda aquela cerimônia, todos aqueles gastos, né? E isso é uma coisa que é cultural nossa. E na verdade Então, você pode fazer depois, se você quiser muito, quando tiver se dinheiro, quiser, né? Porque mas o que não importa usar, já vai estar feito, né? já vai estar feito, é. Então, não usar como desculpa isso, que não casa porque não tem dinheiro, ou sei lá, que, tipo, que não tem valor, mas na verdade a única coisa que importa é o casamento na igreja, né? O casamento no cartório é um contrato, assim, É, não é, não tem não é outra. válido. Na verdade foi criado pelo homem, né? É uma coisa criada Então, pelo homem. aqui falava antes da Santíssima Trindade que Deus forma ali junto com o casamento. Como é que ele vai formar essa Santíssima Trindade num contrato fora, que seria num cartório, se não é na igreja? Então não tem como formar esse contrato, entende? O pecado hoje em dia do casamento é que não é que Deus condena o matrimônio, não é isso. Só que ele quer participar, entende? É uma unção com Deus, com Deus mesmo. Não é uma coisa que vai ser só vocês. Então, o homem, ele quer casar, mas ele exclui Deus. E hoje em dia já nem casar quer mais, né? Então, eu já vi muitas histórias assim, tipo, é até engraçado se a gente vai analisar, né? As pessoas normalmente, que é uma regra hoje em dia, você mora junto, ou às vezes tem um filho primeiro, aí mora junto, aí é pedido em casamento e faz assim, ela aceitou. Mas como é que não vai aceitar? Vocês já estão morando juntos, vocês já têm um filho, já estão repartindo tudo, e daí tem que ainda fazer um pedido, uma novela de casamento, e ainda espera para ter dinheiro para fazer a festa, a dita festa de casamento. Hoje em dia é isso que foi. Foi desconstruído o lar, a família. Porque é justamente a armadilha do demônio, né? Da família que vem as vocações. Seja para o matrimônio, seja para a vocação religiosa. É da família. Então, destruindo a família, eu destruo as vocações. E destruindo as vocações, eu vou direto na igreja, entende? Você precisa ter essa visão para todas as coisas que vão acontecendo, para você conseguir entender conforme, tá acontecendo uma coisa assim, mas aquilo é moda do mundo, mas o que tem por trás dessa moda do mundo? Eu Sim, preciso ter essa até. visão espiritual, adaptar ela ao mundo. Você olhar o mundo é importante, sim, mas você tem aquela visão para você entender o que está acontecendo, porque a gente não vê aos olhos humanos. Então a gente tem que tentar imaginar qual é a trama que está ali por trás. E para isso você precisa ler, você precisa ter embasamento na Bíblia, no catecismo, você precisa ler os livros da Igreja Católica para você entender o que acontece ali. Até se a gente parar para analisar, né, a nossa sociedade atual, o jeito que tá, é Escambada. degradante, né? Tá Bom, ladeira péssima. abaixo. E o que mais tem sido alvo é a família. Então, É a tu família. destrói a família, tu destrói as vocações, tu destrói a sociedade. Tu tem uma É. sociedade enfraquecida, é o mundo inteiro, é uma cadeia, né? Uma sequência Nas profecias de Nossa Senhora fala isso, que o último ataque do inimigo é com a maior força nas famílias. nas famílias. Porque é justamente ali, é o alicerce, entende?
Então, como que eu começo a destruir uma família? Eu começo a gerar briga na família. Então, esse é o primeiro ponto é a briga na família. Começou ali, daí já desconstrói tudo, cada um vai para um canto. Aí começa a briga disso, briga daquilo. E daí os outros já nem constroem mais família. Uma vez se tinha muitos filhos. Aí vão dizer, ah, porque não tinha TV. Então a TV realmente é o mal do século, não é? Porque a TV nos torna no comodismo. Com a TV a gente não quer mais rezar, porque não tem mais importância. Criança para cuidar não precisa. Entende? É Então mais você fácil colocar na frente da é, TV. então a TV ela vai adaptando ao comodismo. Essa é a armadilha, porque você, entre aspas, você fica relaxado. A sua vida espiritual ela fica devastada, porque você vai cuidar só da sua vida física e olha lá, que às vezes nem essa a gente cuida, e é espiritual que se dane. Entende? Só que assim como você precisa tomar café da manhã, almoçar e jantar, muitas pessoas não tomam café da manhã, mas como você precisa comer durante o dia, a sua alma ela precisa de alimento também. Porque se você não alimentar ela, você vai estar matando ela. Então você precisa ter um discernimento. O discernimento que a gente consegue ter é através da oração, que isso o mundo nos rouba hoje em dia. Vou continuar. Quando um casal é virgem, Deus glorifica-se. Há um pacto sagrado com Deus, que santifica essa sexualidade, porque a sexualidade não é pecado. Deus deu-a como bênção, porque a sexualidade é Deus e o casal. Onde houve o sacramento do matrimônio, mesmo que não tenham chegado virgens ao matrimônio, Deus está presente nessa cama sacramental, porque nessa cama onde está o sacramento do matrimônio está o Espírito Santo. Até nas refeições desse casal está a presença do Senhor Deus, que abençoa esse alimento. Deus fica encantado com os matrimônios, fica feliz de ir com eles para a sua nova vida, começar juntos uma nova vida. O casal e o Senhor formam uma trindade. É pena que muitos casais não saibam, não tenham essa noção nem pensem em Deus. Casam só por tradição, não por fé. Só pensam em sair da igreja para ir festejar, comer, beber, lua de mel, porque não há nenhum mal. O mal está em deixar o Senhor fora de tudo isso, como eu fiz, que deixei o Senhor na rua. Nem pela cabeça passou convidar o Senhor a entrar na minha nova vida, na nossa casa, porque Ele gosta que convidemos a entrar e a estar conosco em tudo, em todo momento, nas alegrias e nos momentos menos bons, que sintamos a Sua presença. Mas o sacramento do matrimônio está presente mesmo sem ser convidado. Mas que bom seria se estivéssemos conscientes dessa presença. No matrimônio dos meus pais, o mais lindo foi que Deus restituiu ao meu pai os dons e a graça perdidos, casando com a minha mãe, que era uma mulher pura de sentimentos e virgem. Sarou o meu pai, a sua sexualidade desordenada e suja, mas como ele era muito macho, e os amigos começaram a envenená-lo, dizendo que não deixasse que a mulher o envolvesse, o dominasse, que devia seguir a vida que tinha antes, de mulherengo, festas. E ele, 15 dias depois de casado, terminou num bordel para demonstrar aos amigos que continuava a ser o mesmo, que não se deixava dominar pela mulher. Olha, parece hoje, parece os dias de hoje. Hoje em dia, o que é que acontece? Você vai para a faculdade e você é virgem, você é criticado. Você é motivo de chacota, porque isso é tempo antigo. Então, você vai fazer, faz o máximo ali para perder, né? Porque senão todo mundo vai debochar da sua cara. Num casamento, quem que lembra de convidar o Senhor para entrar? É poucos, né? Só que aqueles que trabalham antes do casamento, trabalham, eu digo assim, fazem aquela conscientização do que é um casamento, para saber a importância do casamento, que não é uma brincadeira. Tipo, você não pode. Hoje em dia tá muito assim, ó. Ah, eu vou lá, eu vou casar, se não der, eu vou me separar. Aí se. Já vai com o É, pensamento.
Aí se não der, eu separo, não tem problema, sabe? Aí eu vou lá e caso de novo, e se não der de novo, eu separo de novo. E assim vai É. indo. Eu vou E casando, vou daí separando. com esse pensamento, tu não vai se esforçar, tu não vai dar o teu melhor para aquilo dar certo, né? Qualquer coisinha que der Não, errado, qualquer briga, tipo, pronto, separa, deu, não quero mais. É muito fácil porque separar. eu gosto de dizer assim, o casamento, o matrimônio, é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque pensa, você tá juntando uma pessoa com toda uma criação, com uma outra pessoa com uma diferente criação, e essas duas pessoas de diferentes criação vão morar junto. Você imagina a tribulação que não vai dar ali. Então, se você não aprende que nem tudo é do jeito que você quer e como tem que ser assim, você vai ter que aprender a lidar com os defeitos da outra pessoa e saber que talvez você possa estar incomodando ela também. Então, você não é assim, o mundo não gira em torno de você. Você tem que entender isso, que você tem que aprender a convivência. Você vai conviver e vocês vão criar uma nova família. Então, são duas criações diferentes que vão criar uma nova família. Entende? Isso não é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa difícil, é complicado. Tem perrengue, tem. A criança chora, às vezes o marido não vai, não atende, e você tem que entender que é a sua missão. E não pode pegar e jogar tudo pro alto simplesmente, porque ele não tá me ajudando aqui, pegar e ir embora, porque não vai achar outro na rua que vai te ajudar. Você tem que entender, e trabalhando, e com jeito. As pessoas E são tem que entender, delicadas, você tem que ter jeito pra coisa. tem que entender também que o papel da mãe e do pai é bem diferente, né? A gente não pode querer exigir que o pai faça tudo que a mãe faça, né? Eu consigo ver isso bem claramente aqui, sabe? Que o Ricardo ele faz quase tudo que eu faço, né? E do mesmo modo que eu não faço o trabalho que ele faz na lavoura. São papéis diferentes e normalmente é a mãe que passa mais tempo em casa, né? Mais tempo com os filhos. Até a questão da autoridade da mãe e do pai é diferente, não tem como igualar isso e exigir que o homem tenha as mesmas responsabilidades dentro de casa. Arruma teu fone. Tem uma hierarquia. Oi? Arruma o teu fone que tá dando um barulho. Agora parou? Não, Não? não. Tenta no outro. E agora? Parou. Tá. Cortei, pode continuar. Tá. Também eu lembrei que tu falou ali de convidar, né? Ele fala acho que numa live dele, eu não lembro onde que eu escutei ele falando, mas ele disse que no momento que o casal tá no altar para receber o sacramento do matrimônio, dá pra me ouvir bem agora de novo? Dá. No momento que o casal tá para receber o sacramento do matrimônio no altar, Deus concede a essa família que vai ser formada um anjo da guarda. Então, além da gente ter o nosso anjo da guarda individual, no momento do sacramento do matrimônio, Deus concede mais um anjo, que é o anjo da guarda da família. Então, que a gente possa lembrar também no nosso dia a dia de chamar esse anjo da guarda da família, né? É o anjo da guarda de toda aquela família, de chamar ele para estar junto, pedir a presença dele, a proteção dele, que ele tá ali para fazer esse casamento dar certo, né? Para auxiliar. Agora que você tava falando do cada um tem o seu papel, né? O que acontece hoje é aquele empoderamento feminino. Assim, Então, é, a mulher, ela tá colocando, em vez de ter uma postura de mulher, ela tá se colocando uma postura mais masculina. Então, ela quer fazer tudo o que o homem faz. Isso, né, não é que você não tem que fazer nada, não é isso também. Mas você tem que entender a sua missão dentro da família. Então você tem uma missão, o seu marido tem outra missão e essas duas missões elas vão se completar, porque você não pode estar fazendo uma coisa que ele também vai fazer, digamos assim. uhum. As duas coisas têm que se unir, porque a mulher ela foi feita para uma coisa e o homem foi feito para outra coisa. Então isso é muito distorcido hoje em dia também, porque é aquela coisa realmente do empoderamento feminino. Continuar. Sabe onde terminou o cajado de autoridade e proteção que Deus lhe tinha dado? O demônio levou.
E todos aqueles espíritos malignos, aquelas coisas imundas voltaram a pegar-se-lhe. O meu pai transformou-se de pastor do seu rebanho em lobo da sua família e da sua casa. Quando alguém é infiel ao seu casamento, está sendo infiel a Deus. Está faltando a palavra no juramento que fez a Deus e à pessoa com quem casou, no dia do seu casamento. Não está cumprindo o que prometeu. Se alguém tenciona não ser fiel ao seu casamento, é melhor não casar. O Senhor diz-nos: se tu és infiel, vais condenar-te. Se não vais ser fiel, não cases. Filho, pede-me a graça de ser fiel à tua esposa, ao teu esposo e a Deus. Quantos males vêm para o matrimônio pela infidelidade? Aquele marido que vai a um bordel ou que é infiel com a secretária, por exemplo. E apesar das precauções do preservativo, contrai um vírus. Apesar do banho, aquele vírus não morreu. E mais tarde, quando tem relações com a esposa, aquele vírus entra na vagina da mulher e fica alojado ali, no fundo ou no útero. Mais tarde, forma uma úlcera. Ela muitas vezes nem se apercebe disso. E quando anos mais tarde fica muito doente e vai ao médico, é-lhe diagnosticado câncer. Sim, câncer. Então, quem diz que o adúltero não mata? E para além disso, quantos abortos se fazem por causa do adultério? Por exemplo, quantas mulheres que foram infiéis ficaram grávidas e, para que os maridos não descubram, recorrem ao aborto, matam um inocente que não pode falar nem defender-se. Estes são alguns exemplos. O adultério mata de muitas e diversas formas. Depois, ainda temos o descaramento de reclamar contra Deus quando as coisas não correm bem, quando temos problemas, quando aparecem doenças, quando somos nós que as buscamos com os nossos pecados, atraímos o mal para a nossa vida. Isso que fala aqui nessa última frase aqui, né, que a gente atrai o mal. A gente lembra de rezar quando bate o desespero, né, quando tá precisando de alguma coisa. Então a gente passa muito tempo sem fazer nenhuma oração, nem lembrar que Deus existe. Aí quando precisa de alguma coisa, pede para Deus e Deus não concede, e já sai reclamando e falando mal de Deus e jogando tudo para cima, dizendo que Deus não existe, que não adianta rezar, que não adianta ir na missa. A gente oferece tão pouco para Deus e quer receber tanto em troca. É, verdade. Eu já escutei, agora puxando do matrimônio de novo, eu já escutei, assim, gente de não querer casar, que mora junto, que Deus vê o lado bom das coisas, que Deus vê a boa intenção. Sim, Deus vê também a boa intenção, mas você não deixa de estar em pecado. Essa, as pessoas assim, eu não consigo entender esse lado. Quando você descobre que você está em pecado mortal, você não sabe nem se você vai acordar no outro dia, se você vai conseguir dormir nesse dia, porque a sua vida, ela é uma caixinha de surpresas e você precisa gravar isso na sua cabeça, porque a gente não sabe o dia que vai embora. Vai ser como um ladrão. A gente não sabe. Se a gente soubesse quando o ladrão viesse na nossa casa, ele não nos roubaria, né? Estaríamos preparados. Assim vai ser a morte. A gente não sabe quando, o dia, a hora que vai morrer. Então a gente precisa se prevenir da melhor forma possível. Quando a gente tem consciência do purgatório e do inferno, a gente vai fazer o máximo possível para não pecar. E o pecado mortal, ele vai levar a gente pro inferno. Então, se você está morando junto, você vai estar em fornicação. E isso é um pecado grave, é um pecado mortal. E as pessoas não tomam consciência disso. Ou aquela pessoa que separou e tá junto com outra pessoa, ela está em adultério. Você está em adultério, isso é um pecado. Se você não conseguiu se separar na igreja, não conseguiu a nulidade do casamento, continua sendo um pecado. Não é aquela boa intenção, mas eu sofri muito antes. Tudo bem, você sofreu muito antes. Mas não deixa de ser um pecado, isso continua sendo um pecado. Então, as pessoas deveriam ter uma repugnância se elas realmente enxergassem o que o pecado faz com nós. A gente fica tão sujo, a gente fica imundo,
Como é que você, mas você comeria uma maçã podre? Ou você pegaria uma lama e comeria ela? Porque é assim que a gente fica com o pecado. Então, você tem que tentar se limpar, não se sujar mais. Eu vou continuar aqui. Por trás do pecado está sempre o maligno. Ah, ele fica feliz quando você peca. Aí você está ajudando ele. Essa é uma boa notícia para você que quer continuar no pecado. Então aí você tem um novo Deus, que é o pai da mentira, que é Satanás. Esse é o seu famoso adorador. Abrimos as portas ao maligno quando pecamos tão gravemente. E depois ainda nos queixamos que Deus não nos ama. Onde está Deus que permitiu isso ou aquilo? Que grande descaramento nosso! Sabiam que Deus é o rochedo que protege os matrimônios? Ai daquele que tenta destruir o matrimônio. Quando alguém tenta destruir o matrimônio, bate contra essa rocha, que é Jesus. Deus defende o matrimônio, nunca duvidem disso. Também quero dizer-vos que devem ter muito cuidado com aquelas sogras que se metem no matrimônio dos filhos, para indispô-los, causando-lhes problemas na sua relação. Mesmo que não goste muito daquele genro ou daquela nora, com razão ou sem ela, eles já estão casados. E agora já não há nada a fazer. Por isso, a única coisa a fazer é rezar por eles. Rezem por esse matrimônio e calem-se. Muitas mulheres condenarão-se por se meterem no matrimônio dos filhos. Isso é um pecado grave. Se veem que alguma coisa está mal, que um deles ou os dois estão a pecar, calem-se e rezem. Peçam a Deus por eles, peçam auxílio a Deus. Também podem reunir o casal e falar com os dois, pedindo-lhes que salvem o seu matrimônio, que olhem pelos seus filhos, que o matrimônio é para se amar, doar e perdoar mutuamente. Deve-se lutar pelo matrimônio, mas nunca interferir de outra forma e muito menos tomar partido por um ou por outro. Que é meio que o que eu falei antes, né? Uhum. Jesus continuava a mostrar-me tudo. Já lhes contei como fui mal agradecida com os meus pais, como me envergonhava deles, como os maldizia e os renegava por eles serem pobres e não poderem dar tudo que as minhas amigas ricas tinham. Eu tinha sido uma filha ingrata, ao ponto de dizer que aquela não era minha mãe, porque pareciam inferiores a mim. Foi espantoso ver o resumo de uma mulher sem Deus. Destrói tudo o que se lhe aproxima. Além disso, e o mais grave, é que eu sentia-me e achava-me uma boa pessoa. Então é isso que o demônio faz, né? Ela se via como uma boa pessoa. Ela não conseguia enxergar que aquilo que ela estava fazendo era errado, né? O demônio nos deixa cego para enxergar a verdade, para enxergar, para reconhecer o pecado. Eu pensei que no quarto mandamento passava bem no meu julgamento, porque os meus pais bem caro me tinham custado, tanto dinheiro que gastara com eles, com as doenças deles, porque tudo analisava com dinheiro, porque eles tiveram doenças graves antes de morrer. Foi o meu marido que as financiou, e eu dizia: olhem estes dois desenvergonhados, não deixaram nem um centavo de herança e ainda tive de gastar uma fortuna com eles. Quantas famílias, né? É muito atual. Mas os pais das minhas amigas deixam bens, e o Senhor mostrou como eu analisava tudo através do dinheiro, pois até meus próprios pais manipulei quando tinha dinheiro e poder, até deles me aproveitei. Com o dinheiro me endeusei, e até a eles pisei. Sabem o que mais me doeu? Foi ver ali os meus pais, o meu pai a chorar, ver que tinha sido um bom pai, que tinha ensinado a filha a ser trabalhadora, lutadora, empreendedora, que devia ser honrada e que só quem trabalha vai em frente, mas esqueceu-se de um pormenor, que eu tinha alma e que ele era o meu evangelizador com o seu testemunho. A minha vida começou a afundar-se com o exemplo que ele me deu. Ele via agora com profunda dor a responsabilidade que tinha
diante de Deus, porque quando ele era mulherengo e dizia-se feliz, gabando-se diante da minha mãe e a toda a gente que era muito macho, porque tinha muitas mulheres e podia conquistá-las todas. Aqui é o exemplo dos pais, né, que são os evangelizadores, principalmente dos filhos, né? O primeiro evangelho que os filhos vão ler é a vida dos pais. Então, é muito importante que desde pequenininho os filhos vejam os pais rezando. E para quem tem filho homem em casa, é muito, muito, muito importante que o filho homem veja o pai rezando. Porque se ele vê só a mãe rezando, ele vai achar que aquilo é coisa de mulher. Então, quando ele for criança, ele pode até rezar junto com a mãe, junto com as irmãs, mas aí ele vai crescer e vai ver, poxa, só minha mãe reza, então esse negócio aí é só de mulher. E não vai rezar. Então é muito importante que o filho, principalmente o filho homem, veja, né, o pai rezando. E também para as meninas é importante, porque elas vão admirar aquele pai. E quando elas forem adultas e procurarem um namorado, né, para futuramente casar, elas vão procurar isso também nesse homem. Então, é ser o exemplo para os nossos filhos. Tem uma frase que diz, né, que os filhos eles vão ser muito mais o que a gente é do que o que a gente quer que eles sejam, né? Porque então, não adianta tu falar, falar, falar e não viver aquilo que tu fala. É, Eles vão isso é seguir verdade. aqui, eles vão seguir aquilo que tá vivendo no dia a dia, né? Porque a criança, ela até assim, ela vai escutar o que você vai falar, mas o discernimento dela não é igual ao nosso, entende? A gente tem uma longa, até a gente demora para ter um discernimento de certas coisas. Mas o gesto, o evangelho da vida da pessoa, a forma como ela leva a vida, é uma aula gratuita e é muito mais fácil. Porque a criança, ela vai imitar os pais. Isso é uma forma, assim, correta. Vai acontecer. Você começa a mudar a sua vida, a criança vai começar a imitar. Com certeza. Então, Quantas coisas, né? Os a filhos. gente vê principalmente na catequese que as crianças, normalmente a gente vai dizer, são os reflexos dos pais, é o reflexo do que está Sim. acontecendo em casa, e é verdade. Pode ver o E temperamento da criança. se tu for analisar a criança, tudo que ela faz, ela aprende por imitação, né? Que nem o Vicente agora tá numa fase, tudo que a gente faz, ele tá aprendendo a fazer, né? Aí tu manda beijo, ele fica mandando beijo de volta, tu bate palminha, ele bate também, né? Então é tudo que ele vê a gente fazendo, ele vai repetindo. Só que a gente tem que ter consciência que na parte da oração, da espiritualidade também é assim. Eles precisam ver a gente de joelho, precisam ver a gente rezando, fazendo o sinal da cruz, indo na missa. E Assim é muito importante como ensina, que isso seja feito em família. assim como vai ensinar ele a comer, a caminhar. Sim, Assim, a vida espiritual também tem que ensinar, né? A pessoa não nasce sabendo. Jesus mesmo foi ensinado. A, a sua mãe Maria ensinou para ele. Então ele se deixou ser ensinado por Maria para mostrar o exemplo. Então esse é o exemplo que temos que carregar da Sagrada Família. José era uma pessoa muito humilde e ele rezava também. Maria nem se fala e ela rezava também. Então a gente tem que ter a Sagrada Família como exemplo, exemplo, como o nosso alicerce. com certeza. A gente tem que copiar o máximo possível que a gente puder. Essa é a grande virtude. É ali, quando Além disso, adolescente. não, além disso. Eu li até o primeiro ponto na página 45. Tu quer que eu continue daí? Isso pode continuar. Além disso, bebia demais, fumava. Ele até era boa pessoa, mas com esses vícios que ele não identificava como tal, pois achava serem virtudes, era muito orgulhoso. Eu que era uma criança e via como a minha mãe se enchia de lágrimas. Quando meu pai falava de outras mulheres, começava a encher-me de raiva, de ressentimento e de fúria. O ressentimento começa com a morte espiritual. Eu senti uma raiva espantosa ao ver como meu pai humilhava a minha mãe diante de toda a gente.
e como lhe causava tantas lágrimas, e ela não dizia nada. Aí começou a minha rebeldia. Normalmente, o que que a criança vai tentar fazer depois? Ela vai tentar, entre aspas, assim, se vingar ou copiar o errado, para dar o troco nele mesmo. Ai, se ele magoou a minha mãe, então eu vou fazer para magoar ele. Aí vai virando um ciclo, certo? Normalmente acontece. Quando adolescente, dizia a minha mãe: eu nunca vou fazer como a mamãe. A mamãe joga a dignidade das mulheres abaixo por causa disso. Nós, as mulheres, não valemos nada. Toda a culpa é das mulheres como a mamãe, sem dignidade, sem orgulho, que deixam que os homens a pisem e a humilhem. Eu dizia ao meu pai quando já era uma adolescente: pai, presta atenção. Eu nunca vou deixar que nenhum homem faça a mim o que o papai faz à minha mãe. Jamais. Se um dia um homem me for infiel, eu vingo-me. Faço o mesmo para que ele aprenda. O meu pai bateu e gritou-me: como se atreve, menina? Eu não sei por quê. O meu pai tão machista. Eu disse-lhe: está bem, pode bater-me. Mas se um dia casar e o meu esposo me for infiel, eu vingo-me. Faço-lhe o mesmo para que os homens compreendam e vejam como sofre uma mulher quando o homem a pisa e humilha dessa forma. Enchi-me de todo esse ressentimento e de ódio, sabe? Sentia tanta raiva que isso fez da minha vida uma rebeldia. Comecei a viver com esses desejos de defender a mulher. Comecei a defender o aborto, a eutanásia, o divórcio, e aconselhava todas as mulheres que conhecia que se o marido lhes fosse infiel, deviam vingar-se. Eu nunca fui infiel fisicamente, mas fiz mal a muita gente com esses conselhos. Imagina, você, você quando está dando um conselho errado para uma pessoa, você além de tá no pecado, você já está fazendo a outra pessoa pecar. Então você vai responder pelo seu pecado e pelo pecado da outra pessoa. Imagina quantas pessoas você não deve ter matado porque pela falta de discernimento, pela falta de estudo, pela falta de compreensão, começou a falar, o exemplo, o aborto, hoje em dia. Nas faculdades é muito apoiado o aborto. A criança não pode nem se defender. E aqui no livro está falando que quando encosta o espermatozoide com o óvulo, já é uma alma. Então você está matando. Eu digo, a alma não interessa. Você pode matar uma pessoa idosa, uma pessoa jovem, uma pessoa de média idade, ou fazer um aborto é a mesma coisa. Não tem diferença. Porque nós, a gente evolui humanamente, mas a alma é a mesma. A alma ela é pronta desde a concepção. Ela não muda, ela é a mesma. Então, se você matar no ventre, ou antes mesmo que possa se desenvolver a pessoa humana, a carne, você está matando uma alma. Isso é um pecado grave, é um pecado mortal. Quando já tinha dinheiro, comecei a dizer à minha mãe: mamãe, separe-se do papai. Mesmo assim, eu gostava do meu pai. É impossível a senhora aguentar um homem assim. Tenha dignidade, faça-se valer, mãe. Sabe por que eu amei o meu pai? Porque a minha mãe foi uma mulher boa, que nunca nos ensinou a odiar, nem mesmo ao meu pai, nem a ninguém. Então, por mais difícil que era a situação, a mãe era o exemplo, né? Mantinha a família unida com o exemplo dela. Imaginem só, eu queria divorciar os meus pais, mas a minha mãe dizia: não, filha, não posso. Eu sofro, mas sacrifico-me por vocês, meus filhos. Vocês são 7 e eu só uma. Eu sacrifico-me porque o teu pai é bom. Eu seria incapaz de separar-me dele e deixá-los a você sem pai. Além disso, se me separo dele, quem vai rezar para que o teu pai se salve? Sou eu que posso pedir por ele, para que ele encontre salvação, porque a dor e o sofrimento que me causa, eu uno-os às dores que Jesus sofreu na cruz. Todos os dias vou à igreja e em frente ao sacrário eu digo: Senhor, este sofrimento não é nada. Eu o uno à tua cruz, para que se salve o meu marido e os meus filhos. Eu entrego o teu
pai a Jesus atado com o terço. O demônio puxa-o para baixo, fazendo-o pecar. Mas eu puxo-o para cima com o terço e levo-o em frente ao Santíssimo no sacrário e digo a Jesus: Senhor, aqui está. Confio que não me deixarás morrer sem vê-lo convertido. O pai dela traía a mãe e mesmo assim ela falava que não ia se separar, principalmente porque se ela fizesse isso, quem ia rezar pela salvação da alma dele? Então, que mulher, né? Evoluída. E é, e anteriormente quando ela encontra os pais dela, né? Ela fala que o pai dela estava no purgatório. Então toda a oração que a mãe dela fez durante a vida foi recompensada. Porque acredito, né, que se não fosse a mãe da Glória ter rezado pelo pai dela, o destino dele seria o inferno, né? Mas ela não desistiu, por mais difícil que foi a situação, que foi o casamento, toda a humilhação, tudo que ela passou, como ela disse ali, ela entregava para Jesus. E ela encontrou o pai dela no purgatório. Foi uma grande alegria ver que ele estava lá, do que ter, Apesar dos apesares. apesar dos apesares, né? Mas não é a condenação eterna, é muito melhor. É menos E outra pior. coisa, é, e outra coisa que eu queria comentar aqui é isso que a gente estava falando anteriormente, né, de se separar. Que a sociedade, assim, a cultura, ela quer que a gente se livre dos problemas, né? Então, por isso que qualquer coisinha, qualquer desavença, qualquer empecilho, qualquer dificuldade é separar, é abortar, é se livrar daquilo, sabe? Aquilo é um problema pra mim, vai atrapalhar minha vida, eu vou me livrar daquilo. Vai ter filha agora pra quê, né? Aproveita a vida primeiro, vai viajar. Vai aproveitar fazer o quê? Tudo passa. Se não tem o olhar sobrenatural, o olhar da igreja, as coisas do mundo fariam sentido, né? Se não existisse isso depois. Mas tu tem que saber que existe. E tu tem que reconhecer isso e entender que a vida não é agora, a vida eterna é o depois. E como que vai ser esse teu depois? Tu tá se preparando para ele agora, aqui. Essa é a tua chance. É, hoje é só, vive só o agora. O agora É, e depois é depois. Depois a gente dá um jeito, né? a gente dá um jeito Jeitinho depois. brasileiro. Depois a gente responde os 10 mandamentos. Quer que eu continue? Pode continuar. Da onde quer que parou ali, Senhor? Não? Primeiro ponto. Isso, aham. Senhor, não só te peço pelo meu marido, mas também te peço por todas as mulheres que estão a passar pelo mesmo, especialmente por aquelas mulheres que, em lugar de estar de joelhos pedindo-te pelos seus maridos e filhos, estão nas mãos de bruxos, adivinhos ou a fazer o mesmo, entregando as suas almas e as suas famílias nas garras do maligno. Senhor, peço-te por essas mulheres, por essas famílias. Nossa sabedoria dessa mulher, né? O que a gente deveria fazer Hum, hoje? O maior exemplo de caridade é muito útil você ajudar quem está passando fome, quem necessita, assim. Mas a maior caridade sempre vai ser a oração com o próximo, porque principalmente as indulgências que a Igreja Católica nos concede. Como a gente tem uma dívida, né? A gente confessa, mas o pecado ele fica. Fica aquela dívida que a gente tem que pagar depois no purgatório, quando a gente confessa. Então essa dívida ela pode ainda ser apagada aqui na Terra pela indulgência. Quando ela é plenária, apaga toda a sua dívida. Quando ela é parcial, ela vai apagando alguns anos de purgatório. Nossa, se a gente procura viver isso, mas nem isso hoje em dia já está é. perdido também. O dia que eu fiquei sabendo que existiam as indulgências, sabe? Eu fiquei assim, ó, realizada. Eu pensei, nossa, porque Graças. é, porque é uma misericórdia gigantesca de Deus, né? Ter essa possibilidade. E quantas pessoas que nem sabem que isso existe ou que não. É que hoje Ah, tá. não é mais falado, né? Não, Não, é não fazem bobagem. questão, não dão bola. É. É porque
também não Sim. existe mais o purgatório e o inferno, né? Só É, existe nem o céu. inferno. Por isso que não é mais falado, porque não precisa, né? Sim. É todo mundo santo aqui na Terra. Viva a santidade de todo mundo. Sabe, o meu pai converteu-se 8 anos antes de morrer. Arrependeu-se, pediu perdão a Deus, e o Senhor perdoou-lhe. Ele estava no purgatório, na parte mais baixa, em grande sofrimento, porque não reparou o seu pecado. Reparar o pecado é algo que levamos muito pouco a sério. Não ligamos. Também muitas vezes não é possível, mas para isso o Senhor concede-nos a graça de reparar os nossos erros através da Eucaristia. Olha que misericórdia. Cada vez que vamos a uma santa missa, o Senhor dá-nos a graça de reparar o mal que fizemos. Deus mostra-nos lá no outro mundo a consequência dos nossos pecados, do mal que fizemos ao próximo, até de um mau olhar, um olhar feio, uma má palavra, se vissem o terrível que é, e como choramos lá esses erros. Aqui eu vejo que é uma coisa assim, as pessoas, a maioria deve ser assim, que tem essa consciência, entre aspas, um purgatório do inferno, elas levam, tipo, como se fosse uma historinha infantil, sabe? Uma fantasia, um conto de fadas. Então é aquela coisa, assim, muito distante, muito longe da minha realidade, sabe? Eu não consigo imaginar a dor de um purgatório, a dor do inferno, e é a verdade. Não consigo, não tem como mesmo, porque é terrível. Então, aqui na Terra, a minha consciência, ela apita para os erros que eu estou fazendo, mas eu até vou falar assim, não, deixa que depois eu acerto, depois eu dou um jeito, ou qualquer coisa eu pago depois, mas deixa eu fazer aqui logo. Porque tem ali, sabe, tem aquela inclinação do pecado. Então, quanto mais você for para essa inclinação, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe o que você está dizendo, porque é uma coisa terrível. Você tem que imaginar essa coisa terrível como uma realidade, porque ela é uma realidade. Ela não é uma coisa figurativa, uma ilustração, um desenho animado. Isso realmente vai acontecer. E eu acho que quando as pessoas começarem a tomar um discernimento, que eu espero de coração que isso aconteça, que nem aconteceu comigo, que tomem esse discernimento do purgatório e do inferno, que ninguém vai reto para o céu, que mudem de vida, porque se você continuar na mesma lástima que você está vivendo, só sabendo do conhecimento do purgatório e do inferno, não vai adiantar de nada. Uhum. Então tem que ter aquela, Tu tem que aquela fazer conversão, aquela mudança. alguma coisa com esse conhecimento. Tem que. Você não precisa até mudar drasticamente, nada é assim. Mas você precisa pelo menos tentar mudar, reconhecer, olha, eu realmente estou errado, não sei por onde que eu começo a arrumar minha vida porque está tudo uma bagunça. Mas comece pelo começo, comece por algo. Porque se você deixar para amanhã, para depois, pode não ter esse amanhã ou depois. E aí você sofre eternamente. E eternamente, quando a gente fala eternamente, não é 1, 2 dias, é sempre. Então, a gente tem que se preocupar com a segunda morte. Ou você morre, morre mesmo e vai para o inferno, ou você morre aqui e vai para a vida eterna. Você tem que se preocupar com isso, porque é algo muito preocupante. É uma eternidade, não. Aqui é um piscar de olhos, e vários santos dizem isso para nós. Vários santos já tiveram visões do purgatório, do inferno, de tudo isso que a Glória Apolo está falando. Não é só ela, tem vários, na Igreja Católica tem vários assuntos sobre isso. Então, o pessoal, ele não se toca porque o pecado está consumindo, sabe? Quando o pecado consome a pessoa, e a pessoa já não enxerga mais nada porque só tem pecado, tá tudo embaçado assim. E daí ali tá a verdade, mas ela não quer mais nem ver. Então, eu acredito que deve ser isso que tá acontecendo hoje em dia. Porque a gente fala, as pessoas elas entram e saem. Não porque eu e você, mas porque elas sabem que é um assunto chato de se Sim. conversar, entendeu? É uma bobagem. Então eu vejo que muita gente entra aqui e vê, ah, não, ou coisa de Vou falar igreja, não, sobre que Deus. é, e isso é uma coisa séria, seríssima, porque Sim. a gente tá fazendo o nosso papel. Só que você que tá entrando e tá saindo, e você não quer ter esse conhecimento, seja para ler em outro lugar, independente, não precisa ser nessa live aqui. Mas se você não quiser ter esse conhecimento,
você vai se lascar e bem feio depois. Isso não é porque eu tô falando, é porque tá na Bíblia. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não é uma mentira. Ela é a única verdade que a gente tem aqui na Terra. Então, eu vou continuar aqui. No caso do meu pai, a minha mãe dizia-lhe que aconselhasse os meus irmãos, para que abandonassem a vida de pecado que levavam, porque eles seguiam os passos do meu pai. Infidelidades, bebedeiras, eram uma cópia dele. E isso seria reparação. Mas sempre meu pai respondia à minha mãe que deixasse os rapazes se divertirem, que eles eram novos e que depois seria um tempo de mudar. Não tem, gente. Isso é balela, não tem tempo nenhum. Isso é o que o diabo quer que tu pense. Isso aí é o demônio falando. O meu pai deu um mau exemplo aos meus irmãos e não reparou o seu pecado. Ele chorava no purgatório e dizia: Salvei-me graças a esses 38 anos de oração dessa santa mulher que Deus me deu por esposa. Olha o poder da oração. Muita gente vai olhar e vai dizer: Nossa, que ridículo ficar rezando, perde muito tempo para isso. Mas a gente não tem noção do poder da oração, o poder de uma Ave Maria. O demônio treme no poder de uma Ave Maria. Imagina um rosário. Inclusive, ele debocha para um padre exorcista que os católicos não têm noção do poder de um rosário, de um terço, não têm noção. Que se eles tivessem noção, eles usariam essa arma, que é a maior arma que a gente tem hoje. Então, a gente é muito descrente, a gente faz o mínimo do mínimo do mínimo. E tem gente que não faz nem o mínimo, não quer fazer nada mesmo, mas quer se salvar, e Deus é Vai que pro não dá céu. nada. Vai pro céu. Minha mãe passou 38 anos da sua vida rezando por ele. Olha que lindo isso, que lindo. Quantas vezes a gente vê assim, um pequeno deslize ali já tem uma desistência. Uhum. E ela não, 38 anos. Nem Santa Mônica, a mãe de Santo É, Santo Agostinho. Agostinho. Ele era terrível também. Era do mundo, assim, era contra a Igreja Católica. Contestava todo mundo. E aí a mãe dele lá rezando firme e forte falou, pedir a conversão dele. E foi 30 e poucos anos, 33? Não lembro agora. 30 e Foi alguma coisa. bastante mesmo. Foi 30 e alguma coisa. Uns 33. Rezando e ele se converteu e virou um santo. Uhum. Doutor da igreja. Papa. Foi papa, né? Agora não lembro. Mas ele foi Ah, doutor não da lembro. igreja. Doutor da igreja. Então, Santo Agostinho é um doutor da igreja. Olha só, de anticristo foi para um doutor da igreja católica. Olha o poder de uma oração, de uma mãe, Um principalmente a exemplo, né? família. É, é a oração em família, ela tem um poder extraordinário, porque você pensa, você gerou uma criança, então você tem uma ligação do cordão umbilical. Só que essa ligação, ela não é só carnal, ela é espiritual também. Então, quando você reza pelos seus filhos, o céu para. Ele, não, é a mãe que está rezando, eu preciso atender. É assim que funciona. Agora, você não sabe se vai ser depois, ali, na hora, ou daqui uns dias, mas vai ser atendida essa oração. A oração de uma mãe sempre é atendida. Tem também a Santa Teresinha, né? Onde que os pais dela também são santos, né? Santa Zélia e Santo Luís Marte. Bonita a A família. família inteira, A família. a família inteira é santa. O maior exemplo, né? Uhum. E Santa Teresinha também é doutora da igreja, né? Faleceu com 24 Também é doutor. anos. É, 24 anos. 24 anos, santa e doutora da igreja. Agora você pensa, sabe quantos livros Santa Teresinha escreveu? Hum. Um. Santa Teresinha escreveu um livro e é doutora da Igreja Católica. E a idade que Um ela livro, tinha, né? um livro, um livro. E ela escreveu esse livro por obrigação, porque ela foi Uhum. obrigada a escrever. O seu diretor espiritual obrigou e Jesus falou, vai escrever, então ela escreveu por a obrigação mesmo. A obediência, né? Eu só por isso, porque senão eu não teria escrito nenhum livro. Continua. Quem viu o filme da Paixão de Cristo deve lembrar-se que quando estavam a flagelar Jesus, vemos o demônio como um bebê, que é um demônio também,
e olha Jesus e sorri. Saibam que hoje já não é um bebê, mas sim um engendro maligno, enorme e perverso, que tem muita gente escravizada pelos prazeres da carne, outros na bruxaria, outros em teologias erradas, como por exemplo aquelas que afirmam que o demônio não existe. Imaginem como o demônio é tão astuto que se nega. Ele faz-nos pensar que não existe para poder atuar à vontade. Olha só, é muito esperto. Sim, ele dirige a instrução do homem para fazer-nos pensar que não existe e poder levar-nos à destruição. Até quem crê em Deus, o maligno busca uma forma de os confundir. Às vezes, quando há aparições, ele faz crer que são aparições falsas. Confunde o povo de mil e uma formas, usando a parte débil de cada um. Muitos católicos crentes praticantes vão à Santa Missa e ao bruxo ao mesmo tempo, porque o maligno faz-nos acreditar que não há mal nenhum nisso e que vamos para o céu da mesma forma, porque não fomos lá para fazer mal a ninguém. Ah, essa frase. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Eu não O matei ninguém. demônio guia. É. O demônio guia, usa e dirige tudo isso com uma estratégia muito bem preparada. Mas fiquem sabendo que quando vão à bruxa, não importa o que vão fazer, a besta coloca-lhes o selo da sua marca. Pode continuar. Quando vamos a algum bruxo ou cartomante que leem as cartas, ou búzios, invocações de espíritos, astrólogos, em todos esses lugares, o demônio põe-nos o seu selo, a sua marca. Eu fui pela primeira vez a um desses, com uma amiga, que me levou a uma bruxa, para uma consulta, para adivinhar o meu futuro. E aí fui marcada pela besta. O maligno pôs-me o seu selo. O pior é que, no meu caso, o mal marcou-me naquele dia, através daquela senhora. A partir daí começaram as perturbações, tais como pesadelos noturnos, angústias, medos, temores e até um desejo profundo de me suicidar. Eu não entendia o porquê desses desejos. Chorava, sentia-me infeliz e nunca mais me senti em paz. Rezava, mas sentia o Senhor longe de mim. Nunca mais sentia aquela proximidade com Deus que sentia quando eu era pequena. Cada vez me custava mais a rezar. Era cada vez mais difícil. Claro, abri as portas à besta e o maligno entrou com força na minha vida. Será que comentamos? Acho que foi bem direto, né? Qual o seu signo? É, isso a gente falou semana passada, né? A gente falou Signos, semana passada. olho grego, pimentinha, todas Então, essas coisas. tudo isso daí é um selo que ele coloca nas pessoas. Tem conserto? Tem, tem. O mal que Satanás faz hoje em dia é pensar que Deus ele não é bom, entende? Você precisa entender que Deus é bom. Ele perdoa, só que você tem que reparar o seu erro aqui na Terra. Ou você vai reparar depois, aí é uma escolha sua. Mas quando o demônio lhe coloca um selo, Deus pode tirar esse selo, porque ele tem o poder disso. O demônio não tem o poder de tirar você de Deus, entende? É você que vai pela sua escolha. Ele dá sugestões, você quem vai. Ele só sugere, você que tá indo. Ah, olha, essa via aqui, ela é mais legal, é a via do pecado. É, sei lá, festas, bebedeiras e tudo É, mais. Aí hoje ele vai o que eu vejo entrando. assim, o que eu vejo assim é que hoje em dia é muito atraído pela questão do sucesso, né, do dinheiro, do poder, né? O, o, o demônio atrai muito por esse lado. A E por luxúria, incrível que né, pareça, a carne. as pessoas com muito, muito, muito dinheiro mesmo, assim, que tem bastante dinheiro, ainda querem mais dinheiro. É, Mais, né? Não se sabe o que torna um fazer com o vício, dinheiro. né? A ganância, um vício, né, de querer mais e mais e mais e mais. E Mas é aquela coisa desordenada, né? Não, sim, e não tem um nisso, sentido. me veio na cabeça agora, acho que a gente tem que comentar a questão dos artistas, sabe?
que quantos assim que a gente escuta falar, né, que tem pactos com o demônio, né? E tu vai ver, tipo, lá ficam mostrando o corpo, então faz sentido. Tem sucesso, tem dinheiro, mas por trás tem uma vida infeliz, né? O preço que pagaram é oferecer a alma pro diabo. Eu não sei dizer qual deles agora, além da Xuxa, mas por ela, eu vejo que muitos fazem sim. Principalmente os cantores sertanejos, já foi falado sobre isso. É porque justamente se você vai analisar a letra das músicas sertanejas hoje em dia, ela não é igual às músicas sertanejas de muito antigamente. As músicas gauchescas e sertanejas até são bonitinhas, assim, algumas que outras, né? Mas hoje em dia não tem. Até o Frei falava sobre isso. Você está clamando, quando você canta uma música do Espírito Santo, você está chamando o Espírito Santo. Vem Espírito Uhum. Santo para mim, né? Quando a gente vai num grupo de oração, a gente canta e clama o Espírito Santo. Então você está clamando uma coisa boa, você está chamando o Espírito Santo para vir para sua casa, para dentro de você. E quando você está cantando uma música sertaneja, de traição, de adultério, você está clamando isso. Então pensa, você está abrindo uma porta, você está sendo selada pelo Satanás. Não, você está abrindo essa brecha para ele, entendeu? Você está clamando, venha em meu auxílio, porque é isso que a gente está fazendo quando a gente canta com aquele fervor, essas músicas desordenadas hoje em dia. Aí você vai dizer, nossa, quanta bobagem que elas estão falando. Só que olha só, quando você olha porcaria na TV, quando você escuta porcaria, você tem a cabeça em porcaria. É, Você vai isso vai começar tomar a conta do tomar teu conta. imaginário. Tu vai Você pensar começa, nisso, tu vai você, imaginar isso, vai estar. você começa a fazer o que a TV mostra e o que a música diz. Então você vai começar a dançar conforme o demônio quer, para falar bem a verdade. Então você vai estar indo no caminho dele, você está aproveitando. Quando você assiste um seriado, por exemplo, que é uma porcaria só. Eu lembro que eu assisti muito seriado que não presta. Um exemplo de seriado aqui, que era aquele o Diário de um Vampiro. Ah, sim, eu também. Nossa, Pensa só, esse eu maratonei duas vezes, pensa porque só, assim, ó, não é uma achar tristeza. achar o máximo isso. E é os diabinhos lá, né? Não para você ver se você vai olhar hoje, o contexto dele é terrível. É Nossa, ele terrível. é Tu tá horrível, cultuando o tipo, diabo. Tu tá achando o muito. Ele máximo é aquilo lá. puro, 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 puro. Sim. O auge foi quando eu comecei a olhar aquele seriado só pra ver o Lúcifer. Ah, Que isso o eu não pessoal falava, comecei. não, eu comecei. No nome É, me deu mas medo, assim, pelo que eu deveria vi, ter ido pelo é meu tratar o medo. demônio como se fosse o bonzinho, né? E olha só, não, mas foi até interessante eu ter olhado, porque eu olhei e eu tava com medo do nome. Mas eu pensei, eu vou olhar, porque o pessoal fala, não, não é assim, ele é um seriado bem legal, vai, olha. Tá. Aí eu comecei a olhar e realmente, ele é o bonzinho da história. É os Uhum. outros anjos que estão no céu que maltratam ele, pobrezinho. E eu comecei a ficar com dó. Olha, vê se pode um negócio desse. Pensa só. Então, olha a Muito doutrina que uma cuidado. TV faz com a pessoa. Olha a Muito cuidado doutrina. com o que assiste, com o que escuta. É. Não, e tipo, agora eu vou falar em nomes aqui, né? Por exemplo, a Anitta, né? Que é muito famosa. A Ah, é Luísa verdade. Sonza. Aquilo lá é uma pornografia, gente. É, é assim. É escancarado. É que assim, ó, a pessoa mostra aquilo que ela tem necessidade. Então, quando ela começa a mostrar exageradamente, exorbitantemente o seu corpo, você pode ver, a pessoa não tá bem, não tem como ela ser feliz daquela forma. Ela tá agoniada, ela tá presa numa coisa ali que não é dela, tá sofrendo. Você pode ver, a maioria desses famosos que conseguiram tudo o que queriam, eles têm algum problema, seja depressão ou, sei lá, ou qualquer outra coisa, que eu não sei dizer agora. Mas eles não são aquela felicidade, sabe? Aquela coisa assim, não, é Sim. tudo momentâneo. É. Ah, eu tô feliz agora pra me postar aqui que eu tô feliz com alguém. Mas não tá, na verdade tá vivendo ali num. Um inferno. Chega um momento que eles. É o inferno.
chega no momento que eles mesmos se afundam e daí começa, você começa a olhar, eu tava reparando, tipo, esses dias que tava mostrando aquele antes e depois dessas mulheres com empoderamento feminino, que queriam Uhum. mostrar, tipo, como elas estavam agora, que elas queriam mostrar o que elas estavam por dentro pra fora. Aí era tipo assim, era uma mulher muito bonita antes. Ela tinha, sei lá, o cabelo comprido, assim, era mulher mesmo. Aí agora ela tava com o cabelo curto, azul, uma maquiagem toda preta, meio gótica. Era uma, tava assim, a sobrancelha toda arrepiada. Tava terrível, sabe? Terrível. E Sim. ela falou que assim, que esse era o eu dela, que ela queria mostrar, que era como ela tava se sentindo por dentro, que ela tava muito bem assim, mostrando por fora. Não, tava destruída. Destruída. Não, mas e Destruída. realmente eu pensei assim, nossa, essa mulher tá destruída por dentro e agora por fora, né? Porque antes ela até tava bem por fora, agora conseguiu destruir os dois. Então é isso justamente que tá acontecendo hoje em dia. É aquela, não sei, uma inversão de valores. Tá numa E decadência como, cruel. e como é ruim quando os pais, né, eles escutam isso e ainda colocam na frente dos filhos ou colocam na TV para os filhos escutar.